Glória a Deus. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 8. Irmãos, muito feliz nessa noite. Muito feliz com tudo que Deus está fazendo, da forma que Ele está gerando, da forma que Ele está se movendo no nosso meio. Eu costumo dizer que Deus ele não tem princípios, quem tem princípio é eu e você, porque Ele é multiforme graça. Ele move da forma que Ele quer, Ele age da forma que Ele quer e Ele faz da forma que Ele quer. Então, abra seu coração, deixa Deus falar com você nessa noite. João capítulo 8, versículo 12, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o meu Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Pai, nós te louvamos, Senhor. Entregamos ao Senhor nosso coração. Deus, Tu tens o governo de todas as coisas e sobre todas as coisas, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos tocar nesta noite e que o reino do Senhor seja manifesto mais uma vez. Dependemos de Ti, Deus. A nossa confiança está no Senhor. Ninguém é maior do que o Senhor. Ninguém faz como o Senhor faz. O Senhor move da forma que o Senhor quer. O Senhor toca, Senhor, de uma forma especial. E o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Deus, nós dizemos, Deus, nesta noite, como igreja do Senhor, que Tu tens o governo da nossa vida. Que o Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor é o Senhor da nossa casa. Reina em nós, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. Deixa Deus tocar você, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Que tira o pecado.
renda a Ele, querido. Se renda a Ele. O Messias adorado, Expresse o melhor que você pode. esperado nós. Aleluia. Quão precioso Cordeiro de Deus, quão precioso Cordeiro de Deus. Se renda a Ele nesta noite. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Só Aleluia, Deus. O mesmo sentimento, querido, continua no meu espírito. Sentimento de temor. Por tudo que Deus está fazendo, por tudo que Ele ainda há de fazer. Por tudo que os céus estão sinalizando nesses dias. A posição a qual Ele está requerendo de nós como igreja do Senhor. E eu entendi na palavra de Deus que a função do Espírito Santo não é apenas encher as nossas vidas, mas também de nos fazer lembrar das verdades de Cristo, de tudo aquilo que Ele falou. Porque quando Ele estava despedindo dos seus discípulos, Ele dizia: olha, eu volto para o meu Pai, mas eu rogo a Ele que vos envie um outro Consolador, que testifique de todas as coisas que eu tenho dito a vocês. Então esses dias têm sido dias cruciais para mim. Essa semana eu passei a maior parte da noite acordado, porque eu fui envolvido com um temor tão grande, queridos. Porque eu comecei a orar de uma forma diferente que eu nunca tinha orado antes. E eu falei com Deus: Deus, eu não quero abrir a Bíblia para procurar uma mensagem para pregar. Mas eu quero, Deus, que o Senhor se manifeste o seu coração em mim. Manifesta, dá-me o teu coração, Deus, e me faz sentir. Queridos, e todos os dias eu fazia essa mesma oração, e eu falava com a minha esposa, eu abria a Bíblia e falava com ela: Daiane, 66 livros da Bíblia e parece que eu não estou conseguindo achar nada. Só que ontem à noite, queridos, quando o pastor
estava ministrando aqui, Deus falou muito claro e muito profundo no meu coração. E Ele falou da seguinte forma: sabe por que você não está conseguindo achar nenhuma palavra? Porque não foi isso que você me pediu. Você pediu que eu manifestasse o meu coração em você. E eu comecei a chorar onde eu estava ali, e meu coração mais uma vez foi envolvido com temor, e eu disse: Deus, isso é verdade. E todas as noites que eu deitava para dormir, o sono não vinha. E quando eu ia até o banheiro, eu me lembro que na madrugada, mais ou menos umas 4 horas da manhã, eu fui até o banheiro, e eu falava assim: Deus, coloca paz no meu coração, Senhor. Eu estava numa inquietação, mas eu não entendia até então o porquê. E eu falava: Deus, eu preciso da sua paz, eu preciso que o Senhor transmita a sua paz para mim. Mas ontem eu consegui entender o que estava sendo gerado dentro de mim, porque eu não tinha pedido a Deus uma palavra, eu tinha pedido para que Ele manifestasse o seu coração em mim. Então eu comecei a sentir algumas coisas que me inquietavam, e eu não conseguia dormir. Mas nesta noite, como boca do Senhor, como os ministros que já passaram e aqueles que vão ministrar aqui, coloque as suas expectativas no Senhor, porque eu sou apenas a voz do que clama. Nós, ministros do Senhor, só somos a voz do que clama. Nós estamos aqui manifestando o coração do Pai. Nós estamos aqui transmitindo, não apenas anotando num papel na nossa casa aquilo que nós queremos que o Senhor faça para nós, mas trazendo um papel em branco e anotando tudo aquilo que Ele quer que nós façamos nesse ano. Falamos muito sobre isso em 2019, de uma igreja madura, de uma igreja que precisa se posicionar como adulta e entender aquilo que Deus está falando. Mas também eu entendo que 2020 é um ano que muda um ciclo de um ano, mas também muda um ciclo de uma data, a qual os filhos de Deus precisam estar posicionados e atentos à voz profética, para que no tempo específico se manifestem apostolicamente concernente à palavra que foi proferida. Sabe, queridos, não apenas agora só buscando entender as coisas, mas também se movimentando através do entendimento que já foi liberado. Entendendo o coração do Pai e se posicionando da forma que Ele quer que nos posicionemos. Esse ano é um ano que marcará a vida de muitas pessoas. Mas eu consigo entender que um homem, ele não é medido com aquilo que ele tem no seu bolso. Ele não é medido com a sua conta bancária. Mas o que vai balizar homens e mulheres é aquilo que ele carrega. É a posição que ele tem diante de Deus e diante dos homens. O pastor Douglas falava isso no primeiro dia das primícias. Queridos, a função ou a posição de um homem de Deus não se mede apenas pela, às vezes, a responsabilidade de poder não errar. Essa é a responsabilidade de todo cidadão. Não é apenas a responsabilidade de um crente, de um filho de Deus, mas é a posição de todo cidadão, de homem e mulher, que carrega em si um caráter. Mas o que vai balizar em nossas vidas não é somente aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós expressamos através das nossas vidas, da nossa posição diante daquilo que Deus está requerendo de nós como igreja do Senhor. E hoje eu tenho como título, e eu quero expressar isso para você: volte à sua missão.
volte à sua missão. Jesus Cristo, Ele faz um discurso da missão aos fariseus, aos doutores da lei. Quando Ele retorna do Monte das Oliveiras, Ele volta para o templo e se assenta e começa a ensinar uma multidão que se assentou, rodeou a Ele. Então, os fariseus e os doutores da lei trazem uma mulher adúltera e apresentam a Jesus, dizendo: Senhor, mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério, e a lei de Moisés diz que aquele que é pecado em ato de adultério tem que morrer apedrejado. E o que o Senhor nos diz? E ele, assentado, escrevendo no chão, ele diz: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Então ninguém atirou a pedra. Todos largaram as suas pedras e voltaram para suas casas. E Jesus pergunta àquela mulher: Vestes, mulher, o que aconteceu? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. E Jesus, diante dos fariseus, diante dos doutores da lei, ele começa a ter um discurso com eles, porque eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira. E Jesus, ele começa a dizer no versículo 12 do capítulo 8, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele começa a descrever a missão que ele tem na face da terra. Ele começa a dizer: olha, eu faço o que o meu Pai me manda dizer. Eu faço o que o meu Pai me manda fazer. Porque eu testifico de mim mesmo. Mas eles indagaram Jesus falando: olha, mas como você pode testificar de você mesmo? Porque o seu testemunho não é verdadeiro. E Jesus dizendo a eles: eu testifico de mim mesmo, porque o que eu falo é verdadeiro. Vocês não sabem o que falam. Porque eu só faço o que o meu Pai me manda fazer. E eles perguntam para ele: onde está o seu pai? E Jesus diz: olha, se vocês não conseguem conhecer a mim, como vocês vão querer conhecer o meu Pai que me enviou? E os fariseus começam a falar para Jesus: olha, nós somos filhos de Abraão. E Jesus também diz para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não falariam isso que vocês estão falando. Ou seja, vocês também fariam aquilo que ele também fez, por tudo aquilo que ele acreditou. Queridos, nesta noite, de uma forma simples e objetiva, eu quero chamar a sua atenção, porque muitos homens falharam na sua missão. Muitos homens pararam de fazer aquilo que precisavam ser feito. Eles pararam de fazer aquilo que eles foram chamados para fazer, por uma circunstância da vida. Eu me lembro, eu estava meditando e eu me lembrei da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, Jesus, ele estava batendo a porta e dizendo: eis que estou à porta e bato. Porque eles deixaram Jesus do lado de fora. Mas antes, Jesus, ele estava dizendo a eles: olha, vocês não são quente e nem frio. Oxalá, se fossem quente ou
apenas frio, vocês são morno. E o morno eu vomitarei da minha boca. Jesus estava dizendo para eles da seguinte situação, porque a igreja, a cidade de Laodiceia, ela era abastecida por duas cidades, Hierápolis, que tinha suas águas termais, águas quentes, e pela cidade de Colossos, com água fria. Ela não tinha água própria, ela não produzia água própria. Então, essas águas vinham canalizadas de duas cidades, água quente e água fria. E quando chegava até Laodiceia, chegava morna as águas. E Jesus estava querendo dizer, olha, vocês são como essa água que vocês bebem, que traz enjoo no interior de vocês, e devido à posição que vocês têm, a missão que vocês falharam, é isso que eu sinto de vocês, como embrulho no meu estômago. Pessoas que falharam na sua missão. Geazi, o moço do profeta Eliseu, um jovem que não se atentou à voz do profeta, porque quando o profeta foi até Naamã e disse, olha, desce até as águas barrentas, mergulha 7 vezes, e quando Naamã, ele foi curado, quis presentear o profeta, então Deus disse a ele, não pegue nada, não pegue as ofertas de Naamã. Então Naamã, ele sai da presença de Eliseu e vai até o encontro de Naamã, e ele então recebe os presentes que ele tinha para dar. E quando ele chega diante de Eliseu, ele pergunta, onde você estava? Por que você ausentou? O que você estava fazendo? E ele quis titubear Eliseu, e Eliseu disse para ele, olha, meu coração estava lá. Eu sei o que você fez. E agora a lepra de Naamã pega em você. Geazi falhou na missão. Geazi não deu ouvido ao profeta. Acã também falhou na missão. Josué, pelo comando de Josué, eles saem e conquistam Jericó. Mas na conquista de Jericó, onde foram abatidos os homens, foi destruído, foi levado tudo à ruína, mas Deus disse que não era para pegar nada. E Acã desobedece, e ele pega uma capa babilônica, ele pega 200 ciclos de ouro, uma cunha de ouro, e leva para dentro do arraial, e esconde debaixo da sua tenda. E quando ele sai de volta para destinar uma batalha contra Ai, um número bem menor do que Jericó. Então, numa palavra, Josué diz para ele, olha, não vamos cansar os homens, mandemos 2 ou 3 mil dos nossos homens para conquistar a cidade de Ai. Mas quando eles chegaram lá, eles levaram um couro, irmãos. Foram abatidos, homens feridos, volta para o arraial. Então Josué cai em prantos, porque Deus disse que seria com Josué. E Josué, sem entender nada, ele cai em prantos e começa a perguntar a Deus, Deus, o que aconteceu? E Deus disse para Josué, existe um incircunciso no meio de vós. Então Josué, ele sai para orar, passa a noite orando, e Deus dá uma palavra de comando, dizendo, reúne o povo, reúne os líderes, sai por líderes, por famílias, até chegar ao determinado homem. Então assim Josué faz, até que então, Acã, ele tinha a oportunidade de confessar, mas não confessou. Até que chegou diante de Acã, e Acã disse,
já não tinha mais saída para ele. Então ele disse: sou eu, Josué. Realmente eu pequei, eu errei. Mas havia uma palavra que Deus tinha dito a Josué: Josué, quando você encontrar um incircunciso, pega tudo que ele tem, leva para fora do arraial, pega ele e toda a sua família e apedreja e coloca fogo em tudo. Um homem que falhou na sua missão. Sabe, queridos, eu quero impartir aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Existem homens que por causa de uma circunstância paralisaram a sua missão. Homens que deixaram com que outras vozes que não é a voz do Senhor penetrassem no seu interior, e a missão que Deus designou para você foi paralisada. Mas eu entendo nesta noite que Deus está trazendo misericórdia no meio de nós. E como voz profética nessa noite eu quero dizer: volte à sua missão. Por misericórdia, queridos. Porque como o pastor Bruno aqui no turno de oração dizia: irmãos, Jesus não vai esperar você estar pronto. Ele está voltando e Ele vai buscar uma igreja pronta. Então se prepare, então volte à sua missão, se posicione como filho do Senhor, porque o tempo é chegado. O tempo é já. Homens e mulheres que se embaraçaram no decorrer da sua vida, que negociaram aquilo que não podia negociar. Aleluia. Sharaki alamasoroli alabashera labalabasorobias. Irmãos, há um envolvimento, há uma atmosfera de misericórdia aqui nessa noite. Devolva aquilo que não é seu, devolva aquilo que não pertence a você, para que a misericórdia de Deus alcance você nessa noite. Eu estou falando aqui com muito temor. Existem homens que paralisaram por um tempo aquilo que Deus mandou você fazer, porque o dinheiro falou mais alto no seu coração. E eu não estou querendo falar isso para comover ninguém, porque como essa casa tem dito, aquilo que nós falamos se torna sentença contra nós mesmos, se nós não nos posicionarmos da forma correta. Homens que talvez começaram um ministério só por aquilo que podiam obter, só por aquilo que os homens podiam dar para você. Mas eu quero te dizer, a sua herança é o Senhor. A sua herança é o Senhor. Então devolva aquilo que não pertence a você. Porque senão Deus levantará Josués, que apontará incircunciso no meio do arraial. Confesse, não queira ser achado. Irmãos, eu entendo, mas uma vez eu volto a dizer, eu entendo que Deus está chamando a atenção de uma igreja madura, que não resumirá apenas em um ano, assim como a pastora Karina dizia que não se resumirá apenas em um ano, porque o que está mudando não é apenas um ciclo de um ano, mas um ciclo de uma década, a qual nós precisaremos nos posicionarmos, independente de que os outros vão pensar de nós.
Mas nós precisaremos continuar com a verdade do Senhor. Doa quem doer. Sustentados pela verdade imprimida em nosso interior. Porque não é mais daquilo que eu falo, mas daquilo que eu vivo, do testemunho que eu passo para as pessoas. Porque tem muita gente querendo que o reino de Deus se manifeste, mas está querendo deixar a justiça de lado. Tem muita gente querendo que Deus manifeste cura no meio da igreja, mas não consegue expressar honra diante daquele que é soberano e criador de todas as coisas. E como eu tenho costume dizer, eu não estou apresentando um Deus sentado no seu trono de glória com um chicote na mão. Eu só estou querendo dizer que Deus está falando para homens e mulheres maduras. Homens que um dia entregaram a sua vida para Jesus. E eu quero lembrar você, que quando você entregou a sua vida para Jesus, ela não pertence mais a você, ela tem um dono. E não é mais somente das coisas que eu acho que eu preciso fazer, mas é algo que eu preciso entender, aquilo que Deus está requerendo de mim, para que eu faça. Me lembrava de uma palavra, a qual o pastor Douglas ministrava, e eu falava isso com a pastora essa semana. E ela estava aflita, chorosa. E ela dizia, parece que as pessoas não me entendem, não entendem o meu marido. E eu dizia para ela, pastora, não se preocupe com isso. Porque não é a nossa alegria, é a alegria do Senhor. Não importa se eu estou triste, o que importa é que Ele está alegre, e quando Ele está alegre, aí é que eu estou forte. Muitas pessoas não vão nos entender. Muitas pessoas não vão entender a sua posição. Quando você abrir mão daquilo que você estava fazendo para entrar no lugar certo a qual Deus te chamou para fazer. Pessoas não vão entender você, por que você diz não agora, por que você não quer estar em alguns lugares, mas elas não vão entender. Mas não se preocupe com isso. Volte para o lugar secreto. Volte para o lugar secreto. Só entenda a posição que você precisa estar e se mova nele. Volte à sua missão, querido. Tem homens e mulheres que paralisaram o seu ministério. E você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que o Espírito Santo tem inquietado o seu coração. Mas nessa noite é noite de retomar aquilo que você parou. Volte para o lugar secreto. Abra mão daquilo que não pertence a você, querido. Comece a testificar com responsabilidade. Com responsabilidade. Aquilo que você precisa fazer. Quando nós nos colocarmos diante de Deus, como pessoas responsáveis, irmãos, se prepare para viver coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. Eu falava com alguns irmãos esses dias, quando nós estávamos no antigo templo,
A última mensagem que o pastor Douglas ministrava, ele falava a respeito dos 10 leprosos. Estávamos no mês da gratidão, mas no final da sua mensagem, eu me lembro que algo me tocou, quando ele dizia assim: irmãos, a igreja precisa viver experiências do reino. A igreja precisa viver coisas sobrenaturais. E aquela palavra ficou tão no meu interior que eu cheguei em casa. E eu comecei a orar e eu falava com Deus: Deus, permita-me viver experiências do reino do Senhor. Eu quero poder, Deus, participar de coisas sobrenaturais, daquilo que o Senhor está fazendo. Não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo. Irmãos, e deitei na minha cama, acordei pela manhã, me preparei para ir para o trabalho. Era o último dia de trabalho do ano. E todos os dias, na empresa onde eu trabalho, nós, antes de começarmos a trabalhar, nós nos reunimos para orar. Todos os dias, de segunda a sexta-feira. Às vezes nós só oramos, ou às vezes nós damos uma palavra e oramos. E o meu patrão, ele dizia da seguinte forma: olha, esse ano foi difícil, mas nós provamos do amor de Deus, até que nos ajudou o Senhor, e Ele prolongou um tempo maior de palavra com oração. Nós ficamos por volta de uma hora e pouco. E quando estava já finalizando aquele tempo, ele pediu para que eu orasse. E eu falei: olha, antes de que eu faça essa oração, eu gostaria de convidar todos nós funcionários, para que, com gratidão ao Senhor, pela vida do nosso patrão, nós pudéssemos ministrar uma palavra de bênção na vida dele. E ali estavam alguns funcionários e também um vendedor da empresa, que há um ano atrás, ele foi cometido de um infarto. Ficou internado por 3 meses na medicina. E ele não pôde fazer cirurgia porque as veias do seu coração estavam muito fracas. Então os médicos disseram para ele: olha, nós vamos tentar combater com remédios. E ele já não está mais viajando. Meu patrão disse: olha, você não vai viajar, fica por aqui, vamos me ajudar aqui na empresa. E eu me lembro que lá ele estava encostado na parede. E no refeitório da empresa tem uma mesa de madeira de 6 a 8 metros, com bancos de madeira. E eu me lembro que antes que eu orasse, eu estava falando, ministrando uma palavra para os meus companheiros de trabalho. Então, de repente eu vi aquele homem sucumbir para frente. Ele desmaiou, mas ele não caiu endemoniado. Ele desmaiou e começou a debater no chão. E todos nós estávamos assustados. Então meu patrão foi até a cabeça dele, impôs as mãos, e eu vim a mão no peito dele, e a irmã do meu patrão colocou a mão também no pescoço dele. E eu me lembro que meu patrão orava assim: eu repreendo o espírito de morte. E eu coloquei a mão no peito dele e dizia: Espírito do Deus vivo, que ressuscitou Jesus ao 3º dia, gera vida na vida do José. Irmãos, e ele deu 3 roncos. Ele roncou por 3 vezes, nós vimos ele desfalecer. Eu estava com a mão no peito dele, e eu senti, porque eu tive uma experiência. Meu pai morreu em meus braços, e eu me lembro como se fosse agora,
Quando meu pai, ele estava na cama do hospital e ele encheu o peito de ar e o peito dele paralisou. E eu estava com a minha mão no peito dele. E meu pai desfaleceu, ele morreu. E parece que repetia a mesma cena com o vendedor. A hora que ele terminou o terceiro ronco, eu senti que o peito dele paralisou, como o peito do meu pai. E eu pedi a Deus, juntamente com os outros: Senhor, gera vida, traz vida sobre ele, Deus, traz vida sobre ele. E de repente ele abriu os olhos e disse: eu estou bem, eu estou bem. Aleluia. Irmãos, e ele se assentou. Nós não deixamos que ele se levantasse de uma vez. Ele se assentou e encostado na parede ele ficou por um tempo. Ligaram para a viatura do SAMU. A viatura chegou e aquele homem, ele saiu andando para dentro da viatura do SAMU. E o SAMU levou ele para a UPA, fizeram exames com ele, e 2 dias depois, eu voltei na empresa, ele estava lá e eu disse: Zezinho, e aí? O que deu nos seus exames? E ele disse: eles não acharam nada. Irmãos, por isso que eu vim nessa noite dizer para você, expressar aquilo que Deus expressou, manifestou no meu interior, dizendo para você: volte à sua missão, volte à sua missão, volte à sua missão, para que você comece a viver coisas sobrenaturais, que Deus estará manifestando na sua vida e através de você. Eu nunca tinha vivido isso antes. Visto milagres eu já tinha, mas participar de algo assim, nunca. E eu saí meio boquiaberto, porque parece que a ficha não tinha caído. E a hora que eu ligo a máquina onde eu trabalho, as coisas começam a fazer sentido, e vem revelações no meu interior, e eu me lembro daquilo que foi ministrado num dia antes, pelo apóstolo Douglas, e pela oração que eu havia feito com Deus, que eu havia dito: Senhor, me faça ter experiências do reino de Deus. E no dia seguinte, algo aflorando dos céus na minha vida e através de mim. Por isso que eu digo a você: volte à sua missão, para que você testifique daquilo que é verdadeiro, através de uma responsabilidade para com o propósito. Dependerá de você, da posição que você tem diante de Deus e diante dos homens. E eu volto a lembrar você, que não é mais sobre o que você fala, mas de quem você é. Ministros do Senhor, mesmo que às vezes ainda lhe falte coragem, todas as vezes que lhe for designado para que você ministre com ousadia e intrepidez. Todas as vezes que vocês forem adorar a Deus no altar, adorem e ministre com ousadia e intrepidez. Nós precisamos voltar a entender as coisas simples, porém profundas. Nós precisamos voltar a entender aquilo que Deus está fazendo, da forma que Ele está movendo num culto no meio do povo. E se preciso for, rasgue o seu sermão e seja boca do Senhor.
Por que é que eu estou dizendo isso? É porque não se trata apenas de um ano, mas também estava envolvido uma década, a qual daqui 10 anos, os nossos filhos não terão mais a idade que hoje têm. E eles precisaram lembrar que um dia nós demos um testemunho verdadeiro a eles e que eles seguiram a sua missão. Se coloque de pé comigo. Se você entende nesta noite que por alguma circunstância a sua missão foi paralisada, e se você entende que você precisa retomar, venha até aqui à frente.